Tem dias que a gente olha ao redor e tudo parece estagnado. Você até tenta, se mexe, bate em várias portas, reza, busca conselhos, conversa com Deus no íntimo do coração, mas no fundo parece que nada responde. É como se o mundo inteiro estivesse esperando algo que não acontece, como se o relógio tivesse parado bem na hora em que você mais precisava ver as coisas andando. Dá até uma sensação de que talvez nada vá mudar, que o sonho ficou velho, que as promessas caducaram. Mas aí, bem no meio dessa aparente calmaria forçada, vem uma certeza sutil. O que é seu por destino divino vai chegar no tempo certo, nem antes nem depois. Existe algo que poucas pessoas compreendem de verdade. Há portas que não se abrem com força, influência ou esforço humano. Elas simplesmente não cedem, por mais preparo, talento ou contatos que você tenha. E isso não é derrota, é proteção. Porque essas portas têm dono. Elas pertencem ao tempo de Deus. São portais espirituais que só destravam quando a sincronia é perfeita entre o céu e a nossa fé. Enquanto isso não acontece, a espera pode parecer injusta. Mas não é. Tem um trecho que parece ter sido escrito para acalmar corações como o seu. Eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. É isso. Se foi ele quem colocou, não adianta ninguém tentar trancar. Nem crítica, nem crise, nem medo, nem histórico de fracasso. E sabe por quê? Porque essa porta não é sobre merecimento. É sobre alinhamento. Você não precisa ser perfeito. Só precisa continuar andando, mesmo com pouca força, mesmo sem aplausos, mesmo sem sinal visível. Às vezes, a sua fidelidade silenciosa é o que está movendo tudo no invisível. Tem gente que insiste tanto em abrir a porta com as próprias mãos que se cansa e acaba deixando de lado a única chave que funciona: a fé. Aquela fé que continua acreditando mesmo quando todas as circunstâncias gritam não vai dar. E sabe o que é curioso? Essa fé, quando se junta à preparação, começa a mexer o mundo espiritual. É como se Deus dissesse: agora sim, agora você está pronto. E então a porta gira. Sem alarde, sem esforço. E tudo começa a se encaixar. Mas olha, isso só acontece com quem não desiste no tempo da espera. E a espera não é castigo, é cuidado. É como lapidar o diamante antes de colocá-lo numa vitrine. Deus não expõe o que ele ainda está moldando. Ele prepara no oculto o que vai brilhar no tempo certo. E esse tempo tem muito mais a ver com sua prontidão do que com o calendário. Talvez você esteja agora bem diante de uma porta, mas não percebeu ainda. Talvez esteja tão focado no que falta que não viu o que já está sendo alinhado. Ou talvez está esperando que a oportunidade bata palmas, quando na verdade ela está só esperando você se levantar com coragem. A parte mais difícil de toda promessa é esse intervalo entre ouvir que vai acontecer e ver acontecer. É como aquele momento em que a gente joga uma semente na terra e não vê nada nos primeiros dias. O solo continua igual, o céu não muda, o tempo parece parado e a mente começa a sabotar. Será que eu plantei direito? Será que era a estação certa? E se essa terra não for boa? A ansiedade adora esse silêncio. Mas o céu trabalha justamente nesse tempo onde os olhos ainda não veem nada. Tem gente que confunde esse tempo de silêncio com abandono, como se Deus tivesse esquecido da promessa. Só que não é isso. O silêncio é o cenário onde ele mais age. É nesse vazio aparente que ele organiza os bastidores. É ali que ele ensina, cura, tira as pressas do peito e coloca a maturidade onde antes havia só desejo. Às vezes, a espera não é porque a bênção não está pronta. É porque você ainda está sendo preparado para segurá-la sem se perder. Davi, por exemplo, foi ungido bem novo para ser rei, mas levou anos, sim, muitos anos, para realmente assumir o trono. E nesse tempo, enfrentou tudo o que você pode imaginar: perseguição, traições, deserto, solidão, medo. A coroa já era dele por direito, mas o coração ainda precisava amadurecer para sustentar aquele chamado. Deus não tem pressa como a gente tem. Ele prefere preparar alguém por dentro do que entregá-lo despreparado ao sucesso e ver tudo desmoronar depois. E isso também vale para você. Talvez hoje você esteja achando que está parado, mas na verdade está em construção.
Você está se tornando a pessoa capaz de atravessar aquela porta sem olhar para trás. E isso é lindo, porque quando a hora certa chegar, você vai perceber que tudo fez sentido. As demoras, os nãos, as viradas inesperadas, até mesmo aquelas lágrimas que ninguém viu. Muitas vezes, quem não entende o tempo da espera tenta forçar o que não é hora e acaba se ferindo. Você já reparou como tem gente que tenta fazer dar certo na marra? Insiste em relacionamentos, empregos, decisões, tudo no impulso de não esperar. E aí, quando não dá certo, acha que Deus falhou. Mas ele só estava dizendo: ainda não é o momento. Quando a gente tenta abrir uma porta que ele ainda não destrancou, a gente não entra. A gente se machuca. Mas quando a fé se junta à paciência, algo começa a florescer dentro da gente. A esperança deixa de ser ilusão e passa a ser convicção. A alma entende que, mesmo sem ver, está vindo. E é por isso que, nesse tempo em que tudo parece calado, você não pode parar. Continue se fortalecendo, estudando, cuidando da sua fé, se conectando com sua essência, porque a porta vai se abrir, e quando abrir, vai ser grande, vai ser leve e vai ter paz. Aliás, se você está vivendo esse tempo agora, esse exato momento em que parece que nada responde, comenta aqui embaixo: eu escolho continuar esperando com fé. Essa frase não é só um comentário, é um posicionamento. É como dizer em voz alta para o céu: eu confio, mesmo sem ver. E sabe o que acontece quando a fé se manifesta com verdade? Deus responde. E se você sente que esse conteúdo está falando com você, considere se inscrever aqui no canal. Assim, você recebe mais mensagens que podem te fortalecer nos seus processos. E se quiser, compartilha esse vídeo com alguém que também está esperando uma resposta do céu. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de uma palavra certa no momento certo. É fácil agradecer por aquilo que dá certo, né? Quando a porta se abre, quando o sim vem, quando a bênção acontece. Mas e quando a resposta é o silêncio? Ou pior, quando ela é claramente um não? A gente sente como se o céu tivesse se esquecido da gente, como se o esforço tivesse sido em vão. Só que com o tempo, se a gente tiver humildade, vai percebendo que muitos dos nãos que recebemos foram, na verdade, livramentos disfarçados. Deus não fecha uma porta à toa. Ele conhece os bastidores que a gente não vê. Sabe das intenções escondidas, dos caminhos tortos, das consequências que pareceriam sucesso no início, mas terminariam em queda. Às vezes, aquela vaga de trabalho que você queria tanto era um lugar de esgotamento. Às vezes, aquele relacionamento que parecia perfeito era um ciclo de dor prestes a começar. E Deus, na sua infinita bondade, fechou a porta antes de você passar por ela, mesmo sabendo que você não entenderia naquele momento. Tem um trecho da Bíblia em que Paulo, um cara completamente entregue à missão, queria ir para um lugar específico para pregar. Era um bom plano, uma boa intenção. Mas Deus disse não, fechou a porta, impediu. Por quê? Porque havia algo maior, uma missão em outro lugar, um propósito além do plano humano. E isso mostra que nem tudo que parece certo para a gente está de fato alinhado com o que Deus quer fazer. O problema é que a gente se apega. Quando uma porta se fecha, é como se uma parte da gente fosse junto. Vem aquela mistura de frustração, de raiva, de dúvida. Mas se você conseguir respirar fundo e perguntar: Deus, o que o Senhor está me livrando? Tudo muda. Porque aí você tira o foco da perda e começa a enxergar o cuidado. E quando isso acontece, a fé amadurece. A gente deixa de pedir qualquer porta aberta e começa a pedir a certa. Aquela que vem com paz, aquela que traz sentido, aquela que vem de Deus e não das nossas pressas. E olha, isso vale até mesmo para as oportunidades que pareciam perfeitas. Às vezes o tempo mostra que o que parecia bênção era apenas distração. E quando a gente entende isso, passa a confiar mais. Porque quem já viveu o livramento de uma porta errada aprende a esperar pela certa com mais sabedoria. Não é fácil, mas é libertador. E sabe o que é bonito nisso tudo? Deus não nos obriga a passar pelas portas que Ele abre. Ele também não nos força a abandonar as que Ele fecha. Ele orienta, mas respeita nossas escolhas. Só que quando a gente escolhe confiar, mesmo sem entender, a vida muda. Porque não é sobre forçar as coisas.
É sobre fluir com o tempo dele. Se você já passou por uma porta fechada que depois entendeu como livramento, eu quero te fazer um convite. Escreve aqui nos comentários a sua história. Conta o que você viveu, o que aprendeu, porque o seu relato pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para não desistir agora. Aqui, a gente não fala só para inspirar, a gente fala para curar. E se por acaso esse vídeo está tocando algo aí dentro, considere se inscrever no canal. Mas não por obrigação, e sim porque talvez essa seja a sua casa virtual de fé, onde você se sente compreendido, acolhido, onde encontra a palavra para continuar. Aqui, cada comentário é lido com atenção. Cada mensagem de fé, cada história compartilhada é um pedaço de vida que a gente carrega junto. Então vem com a gente. Compartilha o que você sente, o que aprendeu, o que está vivendo. O mundo precisa da sua verdade. E a sua voz, mesmo que silenciosa, pode ser o eco que salva alguém no dia escuro. A gente continua junto nessa caminhada. Porque porta nenhuma fica trancada para sempre. E a que é sua vai se abrir no momento certo. Depois de tanto tempo esperando, orando, se preparando, aguentando o silêncio e confiando, a porta finalmente se abre. E aí você se vê diante daquilo que sempre pediu. O cenário muda, o caminho se mostra e tudo aquilo que antes era só promessa se transforma em realidade. Mas agora vem um ponto delicado e que quase ninguém fala. Atravessar a porta é só o começo. Muita gente acha que o maior desafio é chegar até a porta. Mas a verdade é que o maior desafio é o que vem depois. Porque o novo assusta. A mudança exige força. O desconhecido testa nossa convicção. E o passado, o passado. Ele grita, tenta chamar de volta, tenta fazer você duvidar se realmente merece estar onde chegou. E é nesse exato momento que você precisa lembrar de tudo que viveu até aqui. Lembra das noites em que você chorou sozinho? Lembra dos nãos que te fizeram crescer? Das promessas que pareciam distantes, mas que hoje estão ao seu alcance? Lembra da força que precisou ter quando ninguém viu, da fé que você segurou quando tudo dizia que era o fim? Então, agora que você atravessou, não se deixe sabotar. Não olhe para trás achando que aquilo que você deixou era melhor só porque era conhecido. Deus não abre portas para você retroceder. Ele abre para te ver crescer. O povo de Israel viu o mar se abrir. Viram o impossível acontecer. Mas no deserto começaram a reclamar. Sentiram saudade da escravidão, das rotinas vazias que não exigiam fé, só sobrevivência. E o que aconteceu? Muitos deles não chegaram ao destino, porque mesmo tendo saído fisicamente do passado, não conseguiram deixar o passado sair de dentro deles. A mesma coisa pode acontecer com qualquer um de nós. A porta se abre, o novo começa, mas a mente insiste em voltar para o antigo. O medo, o conforto, a insegurança. E aí a pessoa volta para um relacionamento que já destruiu, volta para um emprego que adoece, volta para um ciclo que aprisiona. Tudo por medo de sustentar o que Deus confiou. Mas você não é essa pessoa. Você não chegou até aqui para viver pela metade. Você não suportou tudo o que suportou para abrir mão agora. Você não orou com tanto fervor para abandonar justo quando a resposta chegou. A fé que te trouxe até aqui precisa continuar viva para te manter aqui. Não é sobre força, é sobre constância. É sobre manter a chama acesa mesmo quando o vento sopra forte. Sobre lembrar todos os dias por que você atravessou essa porta. E mais ainda, para quem você atravessou. Porque às vezes a bênção que você recebeu não é só para você. É para inspirar, é para ajudar, é para curar outras pessoas. Tem gente que vai encontrar esperança no que você vive. Tem gente que vai acreditar de novo porque viu sua transformação. Por isso, mesmo quando a jornada parecer difícil, mesmo quando der vontade de recuar, permaneça. Segura firme. Se Deus abriu a porta, Ele também vai te dar o sustento, a coragem, a sabedoria, a força para continuar. E agora, eu quero te fazer um último convite. Faz um compromisso com você mesmo. Escreve aqui nos comentários: eu não vou voltar atrás. Essa frase não é só uma decisão, é uma armadura. É um lembrete para quando os dias escuros vierem. E se você já atravessou alguma porta importante, compartilha aqui o que aprendeu, o que enfrentou, o que mudou.
Seu testemunho tem poder. Ele pode ser a confirmação que alguém está esperando. Se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Mas entenda, aqui a inscrição não é só num canal. É num espaço de fé, onde suas lutas importam, onde suas vitórias são celebradas, onde você encontra palavra e presença quando mais precisa. Não estamos aqui para sermos espectadores da fé. Estamos aqui para viver, para crescer, para atravessar juntos cada uma dessas portas que Deus vai destrancando em nosso caminho. Que essa mensagem encontre morada no seu coração. Que você ande por fé, não por medo. E que toda vez que uma nova porta aparecer, você esteja pronto, com coragem nos olhos, paz no peito e gratidão por tudo o que te trouxe até ali. A porta está diante de você. A promessa é viva e o tempo é agora.